Nesta edição da rúbrica Tradições da Nossa Terra, viemos em busca de testemunhos sobre a celebração pascal. Como se celebrava, como será celebrada tendo em conta estes novos tempos e outras das tradições inerentes à festa. Venha connosco nesta viagem. Estamos na aldeia de Ferroz, na freguesia de Felgueiras. Comigo tenho a jovem Ambrosina, que faz 90 anos em agosto e que nos vai falar um bocadinho sobre como era a Páscoa na sua juventude. Menina Ambrosina, tudo bem consigo? Tudo bem. Então diga-me lá, o que é que se lembra da Páscoa na sua juventude? Olha, na minha juventude era tempo da escravidão. Estávamos à espera que viesse a Páscoa de criança para comermos o café com trigo, senão nós não comíamos, que não havia. E depois a gente andava a pedir a benção aos padrinhos e a receber aqueles folares que eles nos davam. E o que é que eles davam de folar? O que é que era o folar? O folar era o pão de trigo e quem tinha muito dava uns tostões. Andava o padre por as portas, eram 5. Andavam todos vestidos como era dado. E um andava com a cesta a apanhar os ovos. Outro andava com a campainha a anunciar a Páscoa, para abrir nas portas. Outro era ajudar ao da cruz, que eu me lembro era assim. Vocês andavam também de casa em casa? Não, na família andávamos. Sim, nas casas de família, nas casas numa casa, quando ia à cruz, depois e iam a depois outra. íamos a outra, enquanto andasse a cruz. Então, e comida? Você falou-me que esperavam pela Páscoa para poder comer o trigo. E mais, não havia assim nenhum prato que vocês só conseguissem comer na Páscoa? Fazia-se sempre um comer diferente. Sim. Fazia-se o almoço, a quem gostasse era de anho assado no forno, batatas assadas. Quem tinha ou podia fazer uns bolinhos em casa, fazia. E era isso mesmo que era a Páscoa. Então, você disse há bocado que os padrinhos que davam os folares, que era aquele pão. E o que é que os afilhados davam aos padrinhos? Davam alguma coisa aos ramos? Não, isso nunca me lembra. Não. Você nunca deu nada ao seu padrinho nem à sua madrinha? Não. Olha, Não, que rica senhora. afilhada que eles Pois era. Tomara eu era que me desse a mim. E davam-lhe assim ao menos? Dava. Pronto, menos Dava, mal. sim, Menos senhor. mal. E a nível de religião, cumpriam com as sextas-feiras, com os jejuns? Durante a quaresma, fazia o jejum todas as sextas-feiras. E via sacra? Vocês aqui em Felgueiras faziam a via sacra, antigamente? Antigamente fazia-se, sim, senhor. Recorda-se mais ou menos qual era o percurso? O percurso era só aí na capela. Para além do pão, de ter dito que estava sempre à espera da Páscoa, o que é que se recorda assim mais, que lhe dê mais saudade desse tempo da Páscoa? Uns docinhos qualquer que a gente avisava às poucas vezes. Mais recentemente já há a tradição das cabacas de Rezende na mesa, mas também uns doces que costuma haver por aqui que são os esses. Pronto, um bocadinho de massa e a gente põe assim um pedacinho comprido e depois vira uma ponta para ali, vira outra para aqui e pousa no tabuleiro e lá seco e lá são os restos. E diga-me uma coisa, vocês aqui têm por hábito no compasso convidar os elementos do compasso a comer convosco alguma coisa? A gente oferece. A gente atendia sempre do que tinha, alguns pegava. Depois tinha a gente uma laranja ou qualquer coisa na mesa e ele era a ver qual era o que primeiro ele levava. E era isto, aí era a tradição. Antigamente a gente dava a esmola para o Santíssimo, dava para o Sagrado Coração de Jesus, dava para todos os santinhos que tinha na igreja. No tempo do trigo, do milho, e andava um com o saco a apanhar para a igreja. E os enfeites na Páscoa? Como é que vocês enfeitavam a mesa, a casa? Ainda se recorda? Era tudo limpinho, tínhamos tudo limpinho, punha-se flores, punha-se, olha, o que às vezes aparecia. Em volta assim da mesa,
uma trepinha de alecrim. E depois tínhamos flores que punhamos depois assim aqui além de onde as havia. Na porta, por exemplo? Na porta e mesmo na mesa se punham umas florzinhas. E laranjas, também usavam as laranjas na mesa, não era? Usava. Também se usava as laranjas na mesa. Quando as havia ou quando as tínhamos. Olha, a minha mensagem é esta, que Nosso Senhor dê ao mundo paz, sossego e que tudo nos corra bem, a todos. E que Nosso Senhor se lembre da miséria em que nós estamos a viver. Estamos na freguesia de Anriade com José Monteiro, que foi durante 15 anos sacristão e membro do Compasso Pascal. Senhor Monteiro, conte-me lá como é que eram as suas peripécias enquanto elemento do Compasso. A Anriade sempre viveu muito o compasso. E era uma alegria, as pessoas vinham do Porto, Vila Nova de Gaia, alguns de Lisboa, de Sintra, sempre no compasso vinham visitar as famílias e era uma alegria porque vinha aqui um fogueteiro, era aqui neste sítio, vendia aqui uma carrinha de fogo, não era todas as casas, mas uma boa porcentagem das casas botavam os foguetes quando chegava ao compasso. E então o pessoal das Caldas de Aregos era uma coisa fora de normal. Vinham todos lá connosco à escola. E depois, todos queriam que fosse a primeira casa deles. Porque depois, quem vai da escola naquela rua, depois há duas ruas. Há duas ruas. Epa, nós passávamos ali às vezes um mau bocado, até que se eles decidissem para onde é que íamos começar. Viviam o compasso mesmo. A Anriade vivia o compasso. Vocês também tinham aquela tradição, que acho que ainda hoje se usa, de as pessoas na casa oferecerem comida e... Sim, durante os anos que eu fiz em questão, de manhã a minha mulher matava uma galinha, de véspera, claro, matava uma galinha caseira, fazia uma canja, ela sempre fazia a canja para nós sairmos de manhã já com o estômago aconchegado. E depois tínhamos as casas já marcadas onde almoçávamos. Lembro-me, por exemplo, na Quinta de Cima de Vila, a Dona Alice e o Sr. Manuel Ribeiro, depois eles saíram da Quinta, vieram para Palma, continuaram a dar o almoço ao pessoal do compasso, esta cruz que fazia esta parte daqui. Daquele lado ali, íamos tomar o pequeno almoço ao Sr. Aníbal Inácio, a Frieira, e íamos almoçar à Quinta da Tapada, que era um senhor padre, que lá vivia mais as irmãs, para Teixeira Dias. E então tínhamos que estar ali um bocado de tempo bastante, porque ele queria saber tudo do seminarista aqui ao compasso. Ele queria saber tudo ao pormenor, de onde era, de onde não era, quantos irmãos tinha, em que ano andava, se realmente tinha vocação, era tudo. Então, pronto, demorávamos ali mais um bocado. Depois ali, então, descíamos a Caldas de Aregos. Mais tarde passou a ser, as pessoas também foram embarcando, pela idade, começou a ser o Sr. Manuel da Torre, que também já foi, a dar o almoço àquela parte dali, o Sr. António Conselho do outro lado, depois já passou a ser os filhos, como em Palma passou a ser o Sr. Aquilino. O lanche em Aregos era terra de doutores, era gente de dinheiro para a altura, era só doutores. Então, aquelas casas desses doutores ficavam para o fim, porque eles vinham todos, começava-se no doutor Admar, vinha-se à casa da Palmeira da doutora Maria Noémia, vinha-se à casa do Dr. Eurico de Freitas, vinha-se à casa do Dr. Alcino Magalhães, mas vinham todos, aquelas famílias todas enormes. E vinhamos acabar ao Dr. Jaime Magalhães, sempre muita gente atrás de nós. Era muito bonito, compasso. Sr. Monteiro, eu estava-me a dizer que foi 15 anos sacristão, mas andar com o compasso já foi antes do Já andei antes de ser sacristão. Posso-lhe dizer que havia uma casa que íamos de barco. Da Mercê chamava-se lá a Golinha e chama, agora tem estrada porque há 40 anos, 50, não só havia esta estrada, praticamente. E a outra que vai passar Romão. E era tudo feito a pé. E ainda sou do tempo que se punham os ovos em cima da mesa. Agora eu envelope com algum dinheiro, fui lá para o seu padre, da freguesia, mas eu ainda sou do tempo dos ovos. Havia um elemento do compasso que levava uma cesta e apanhava os ovos. Às vezes deixava-os cair, partia-se tudo. Lá se ia o lucro do compasso. Lá era. Agora não, agora. Outros tempos, outras culturas, como dizia o José Hermano de Saraiva. E da Páscoa da sua infância, o que é que se recorda? Não digo só do compasso, mas da Páscoa em si.
a Páscoa era sempre... Para já, é primavera, é o tempo bonito. Sim. E quando éramos miúdos estávamos sempre à espera da Páscoa, por causa da regueifa, para comermos a regueifa, porque não se comia regueifa todos os dias como agora. Isso, e daí a Páscoa, vai haver um bolinho, vai haver um vinho do Porto, e por acaso em casa dos meus pais sempre, ele trabalhava no Porto, à beira das caves em Gaia, sempre trazia uma garrafa de vinho do Porto, era festa, era mesmo festa. A nível de compasso, você tinha dito que antigamente era tudo a pé. É Tudo essa a pé. a principal diferença dos compassos de antigamente para os compassos de agora? Ou acha que há mais não, diferenças? a diferença no seguinte, agora vai-se de carro a quase a todo lado. Sim. As populações todas têm estrada à porta e as quintas, aquelas quintas expressas não tem ninguém. Pois. Nós íamos ao cima da freguesia, que é a Quinta de Sirpais, íamos ao Prado, íamos à Mourã, íamos ao Torneiro, isto não tem ninguém. Se a gente desaparecer toda, Ribeira das Antas, Ribeira da Granja, Caboucos, não tem ninguém. Pois. Está tudo deserto. Agora é aglomerado, os aglomerados Mosteirão, Vila Nova, urbanização Quinta da Cancela, urbanização Casal de São Pedro, Vila das Bravas. Pronto, há mais casas, mas ao mesmo tempo Estão é mais mais rápido, concentrados. é muito mais rápido. Há sempre uma pessoa que vai apanhá-los num sítio no carro e leva-os ao outro povo, é muito mais rápido. Pois. Que nós chegávamos a terminar de noite. Pois era o que eu ia dizer, durava o dia inteiro ou 2 duas dias? cruzes, não, era só num dia, 2 cruzes, chegaram a dar 3. Chegaram Três no meu cruzes tempo e de 3 acabaram cruzes, ali. era. É o fim do Era assim, acabava-se à noite. Pronto, Sr. José, olha, para finalizar, quer deixar alguma mensagem de Boa Páscoa? Claro que para quem sim. nos vai ver, não é? Eu estou-me aqui a lembrar do seguinte, uma família aqui em Santa Amaro, que era o Sr. Alberto Vinagre, o filho estava sempre à nossa espera com os foguetes, uma dúzia de fogo, do melhor que havia. E estava lá em cima de uma varanda, parece que estou a ver aquela gente. Quando nós estávamos a aproximar e os foguetes para lá, era uma alegria mesmo. Recebiam-nos ali aos abraços. Eu desejava a toda a gente uma boa Páscoa, muita saúde, que é o principal, e um pedido que todos nós fazemos, que a guerra acabe. Sim, que é o que precisamos mais no momento. Estamos na Igreja de São Salvador de Rezende com o Padre José Augusto, pároco da freguesia de Rezende e de Felgueiras, que nos vai falar um bocadinho sobre a Páscoa. Senhor Padre, bom dia. Bom dia. Começo por lhe perguntar o significado da Páscoa para si e para a Igreja. A Páscoa é a festa principal dos cristãos porque nos lembra o mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, que dá sentido a toda a vida dos cristãos, não é? Porque Cristo veio ao nosso encontro como nosso irmão, Filho de Deus, morreu e ressuscitou para nos garantir a vida de Deus, porque criados à imagem de Deus nós pertencemos a Deus e por isso a ressurreição de Cristo restituiu-nos essa vida de Deus e por isso a Páscoa é a celebração que nos lembra esse mistério e portanto dá sentido a toda a nossa vida cristã. Sem a ressurreição de Cristo não havia a vida cristã. A Páscoa que começa logo a seguir ao Carnaval com a Quaresma, correto? Sim, como preparação. A Quaresma é o tempo de preparação durante este tempo de caminhada que nos aproxima da Páscoa. Os cristãos são convidados a preparar-se pela conversão de coração, pela reconciliação, pela caridade, pelo espírito de sacrifício, para depois chegarem à Páscoa com o coração renovado e viverem melhor as celebrações pascais. Senhor Padre, pode-nos fazer uma explicação cronológica das etapas de preparação até ao domingo de Páscoa? Começamos com quarta-feira de cinzas, com portanto, a introdução das cinzas nas nossas cabeças como símbolo de penitência e de conversão. Portanto, o pó lembra-nos a nossa fragilidade e a necessidade de nos convertermos. Ao longo da Quaresma, fomos também criando circunstâncias de podermos reviver melhor o espírito da celebração pascal, concretamente, por exemplo, com a Via Sacra, que ao longo dos domingos e das sextas-feiras fomos procurando celebrar para lembrar o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Também costumamos celebrar tanto os jubileus pascais, as confissões, os tempos de reconciliação, para permitir às pessoas também prepararem-se interiormente para viverem a celebração pascal. E depois chegamos à Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, em que lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com a procissão e a
a bênção e a procissão dos ramos, e que lembra então essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois o relato do mistério da sua paixão, também pelo Evangelho mais prolongado nesse dia, que nos lembra todos esses acontecimentos. Depois viveremos a Semana Santa de modo especial naquele chamado Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira Santa, com a celebração da Ceia do Senhor, o reviver o mistério da última ceia de Jesus com os seus apóstolos, que antecedeu o mistério da sua morte, e, portanto, as últimas recomendações de Jesus aos seus apóstolos, e nós celebraremos, então, na tarde de quinta-feira, a Eucaristia da Ceia do Senhor, portanto, o reviver da primeira Eucaristia, no fundo, aqui na Igreja Paroquial. Depois também, na sexta-feira, o dia da Paixão e da Morte do Senhor, celebraremos o mistério da Paixão e adoração da Cruz aqui pela tarde, na hora mais ou menos correspondente à que se aconteceu a morte de Jesus, às 3 horas da tarde, com o ritual da adoração da Cruz e do reviver desse acontecimento, com algumas alterações. Agora já não pode haver o beijar da Cruz, normalmente acontecia quando celebramos essa cerimónia, mas fazemos uma inclinação diante da cruz como sinal de reverência e de adoração ao mistério da paixão e da morte do Senhor. À noite, no mesmo dia, na sexta-feira, era costume nós fazermos a dramatização da paixão do Senhor com os nossos escuteiros, com a gente jovem, etc., na Igreja da Imaculada Conceição. Ainda não sentimos que haja as condições totais para podermos reviver esse acontecimento, mas vamos celebrar a Via Sacra de uma forma mais simples, mas revivendo também de novo esse mistério na sexta-feira à noite na Igreja da Imaculada Conceição, pelas 9 horas da noite. E depois, no sábado, é já o grande anúncio da ressurreição de Jesus, com a solene Vigília Pascal, que será celebrada aqui na Igreja, em que celebramos Jesus Cristo como luz do mundo. Lembraremos também o mistério batismal, em que será benzida a água e o Círio Pascal, que irá depois presidir aos batismos durante o ano, e reviveremos também os acontecimentos da salvação, com as leituras específicas dessa vigília, e celebraremos também o primeiro anúncio da ressurreição do Senhor com a Eucaristia. E depois o domingo de Páscoa, com as celebrações da Eucaristia mais solenes, naturalmente, do anúncio de Cristo ressuscitado, e este ano, graças a Deus, já com o reintroduzir das visitas pascais, que vão também dar um pouco mais de alegria à nossa Páscoa, que nestes 2 últimos anos não foi possível. Naturalmente não teremos de novo o beijar da cruz, nem os cumprimentos habituais que se costumam fazer, mais festivos, nas casas, mas irá Cristo ressuscitado com o anúncio daqueles que vão acompanhá-lo nas casas, de Cristo ressuscitado vivo no meio de nós, e com uma bênção especial este ano, com uma oração que fizemos de modo especial para a bênção de todas as famílias, para que assim possamos também viver a Páscoa com mais alegria e renovar um pouco aquilo que era o espírito da Páscoa nos anos antes da pandemia. E na segunda-feira continuaremos com algumas localidades ainda aqui na nossa comunidade e também noutras comunidades aí do concelho também. Mas este ano já teremos, não a Páscoa como nós a conhecemos, mas já teremos um bocadinho mais da nossa Páscoa. Sim, este ano, se Deus quiser, voltaremos à Páscoa habitual, com ligeiras exceções, o beijar da cruz, onde faremos uma oração e as pessoas podem fazer a sua inclinação diante da cruz como reverência a Cristo ressuscitado, mas é para tentarmos ir retomando progressivamente estas festividades, porque a Páscoa é alegria, é convívio, os convívios ainda não vão ser totalmente abertos, mas com esta missão de levar o anúncio de Cristo ressuscitado, já há, de certo modo, também mais alegria nesta Páscoa. E como este documentário é um bocadinho também sobre as tradições, eu queria ver com o Sr. Padre que recordação tem da sua Páscoa na infância. Tem sido alguma recordação mais viva? Eu tenho a minha recordação, as minhas recordações de infância são da Páscoa na minha aldeia, portanto, e a Páscoa nas aldeias ainda se mantém um pouco dessa tradição, mas eram sempre muito mais dinâmicas. Eu lembro-me que
na minha aldeia teria 30, 40 famílias e nós percorríamos a aldeia toda com a cruz, de casa em casa, naquele convívio, como crianças também, sempre. Depois fazíamos o lançamento dos foguetes e depois de passar a cruz íamos atrás das canas dos foguetes. Portanto, era uma festa em família. Depois as famílias visitavam-se, vinha sempre muita gente de Lisboa, do estrangeiro também, e as aldeias enchiam-se de alegria e de festa. As casas eram rigorosamente enfeitadas com flores, com alecrim, e à passagem de Cristo ressuscitado lançavam-se pétalas nas ruas. Era uma festa de alegria, de muita alegria e, portanto, com as famílias e com os convívios alargados. Neste momento, os convívios são um pouco mais limitados e, portanto, muitas coisas destas foram-se perdendo, embora nas aldeias ainda haja muito esse hábito de as pessoas irem de casa em casa, em algumas circunstâncias, pelo menos famílias quando são mais alargadas, mas pelo menos esperamos que este ano as coisas voltem um bocadinho, porque tememos que às vezes estes 2 anos de paragem possam ter esfriado um bocadinho mais também o sentido da Páscoa, porque apesar de tudo, no último ano em que eu visito a Pascal ainda vinha bastante gente de fora, e esperamos que este ano voltem um pouco com as devidas precauções, mas que a Páscoa retome essa alegria que era habitual. Para finalizar, era mesmo isso que lhe ia pedir, para deixar uma mensagem sobre Páscoa, de esperança, principalmente, que acho que é o que mais precisamos nesta altura. Certo. Muito obrigado. Então, desejo naturalmente a todos os rezendenses, não apenas da comunidade paroquial de Rezende, mas de todo o concelho, e estejam aqui presentes ou no estrangeiro, em qualquer lugar, pois uma Santa Páscoa com alegria e com esperança. Este ano esperamos que seja já um lançamento do renovar da Páscoa de outros tempos, para que a alegria pascal, que se alicerça na presença de Cristo ressuscitado no meio de nós, possa ser sinal da nossa alegria. E certamente que todos vivemos momentos difíceis, não apenas fruto da pandemia, mas também destas circunstâncias da guerra, e pois esperamos que essa fé no Cristo ressuscitado, que é Príncipe da Paz, pois venha trazer também a paz aos nossos corações e a todo o mundo, e que a Páscoa possa ser, de facto, o sinal dessa alegria da vivência da fé e do testemunho de que Cristo ressuscitado está no meio de nós. Ele é a garantia da nossa esperança e é nele que temos que acreditar para vivermos mais autenticamente a nossa vida como cristãos e, naturalmente, como filhos de Deus. Esperamos que tenha gostado de mais esta viagem por testemunhos de tradições do passado e, em nome do município, fazemos votos de uma Páscoa feliz.